Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que na verdade, né, os vídeos aqui do canal são a única coisa que essa gentalha ainda não destruiu, né, ainda não atrapalhou de vez, né? Então eu continuo fazendo aqui os vídeos do canal até quando eu conseguir, né? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, do Byung-Chul Han, tá? Esse filósofo da Coreia do Sul, Favor Fechar os Olhos, em busca de um outro tempo, tá? Favor Fechar os Olhos em busca de um outro tempo, aqui na tradução da editora Vozes. Beleza, pessoal? E nesse livro, o Byung-Chul Han, que é um dos pensadores aí que está, né, em voga atualmente, está sendo muito discutido em todos os lugares, na mídia, nas universidades, ele está falando basicamente sobre a questão, né, se a gente pode resumir, assim, escolher um tema que possa resumir, né, enfim, porque geralmente o trabalho da filosofia, dos filósofos, é sempre amplo, né, sempre muito extenso, apesar de ser um livro curto, né, um livro que tem 57 páginas, mas o tema principal do livro é o tempo, né? O tempo, uma certa, ele faz uma crítica da aceleração que a gente está vivendo, né, nesse presente contemporâneo e violentamente vertiginoso, que é o tempo das redes sociais, é o tempo da internet, né, o tempo do Google, né? E ele vai falar várias vezes aqui nesse tema, nesse subtema, né? E eu vou fazer um resumo da obra aqui para vocês, falando de algumas citações, algumas citações dele, e também algumas referências cruzadas aqui para vocês, enfim, testarem, né, reflexões conectadas aqui com o que ele está falando. Beleza, pessoal? Então, de novo aqui, ó, Byung-Chul Han, tá? Favor Fechar os Olhos em busca de um outro tempo, tá? E aí eu já parto logo para o final, que na verdade as notas estão no final, né? E tá aqui na página 53, 54, tem uma nota, né? Na verdade é uma nota grande, né? Que é a nota número 1, que dura aqui mais ou menos umas 5, 6 páginas, e ele na verdade explica o título do livro, né? Que é interessante, é importante saber o que ele quer dizer com essa coisa de fechar os olhos, né? Em busca de um outro tempo. Então diz aqui na página 53, 54. Por fim, vale lembrar que o próprio título do livro em alemão, Bitte Augen schließen, Favor Fechar os Olhos, contém o verbo schließen, né? O que já indica como o tema central do livro é justamente o schließen e a capacidade de schließen, ou seja, de fechar, de concluir em geral. Capacidade que, do ponto de vista do autor, estaria se perdendo em nossa sociedade contemporânea, pautada por uma positividade excessiva e por um imperativo do ser e fazer sempre mais, que não permite nenhuma conclusão, nenhum Schluss, né? Que ele está usando aqui os termos em alemão. Quem faz aqui, na verdade, essas notas é o tradutor, né? Então vamos ver aqui que é o Lucas Machado, tá? Então, enfim, ele está explicando a ideia central do livro, que é justamente essa ideia, né, de fechar no sentido de concluir para poder contrapor a aceleração violenta que a gente está vivendo hoje, né? E aí, pessoal, né, eu acho que todo mundo, de certa forma, de uma maneira ou de outra, experimenta isso no mundo contemporâneo, né? Seja, enfim, na própria forma como a gente se conecta, né, nas redes sociais, aquela coisa violentamente rápida de passar as notícias. A maioria esmagadora das pessoas hoje nem lê as matérias, né? Fica só no título, e muitas vezes as pessoas, você vai nos comentários assim, você percebe que as pessoas estão comentando o título, mas não leram a matéria, né? Enfim, isso também se configura nas relações de trabalho, né? A exigência cada vez maior de produtividade, ele vai falar disso aqui também. E, enfim, o modelo americano, né, do estadunidense, né, de desempenho frenético e violento, que gera essa figura dos workaholics, né? E essas figuras acabam sendo gente conectada com o poder econômico, e muitas vezes eles ditam as regras, né? Especialmente aqui para a América Latina, que fica muito subdita esse discurso norte-americano, né? A gente vai ver aqui também no vídeo, que eu vou dar alguns exemplos aqui de como que a Europa continua funcionando de uma maneira diferente disso, né? E caminhando para uma outra lógica, tá? Que é mais próxima do que o Byung-Chul Han pondera aqui, tá?
Então vamos começar aqui com o livro dele, né? Ele começa logo no início aqui, o primeiro capítulo é o Tempo do Silêncio, né? E ele cita aqui o Hegel, né? Na página 11, fala que na ciência da lógica, o Hegel escreve: todo o racional é uma conclusão, como silogismo, né? E aí ele usa a palavra Schluss, do alemão. Para o Hegel, a conclusão como silogismo não é uma categoria formal lógica. Tem-se uma conclusão quando o início e o fim do processo formam um conjunto dotado de sentido, uma unidade dotada de sentido quando eles se prendem um ao outro. Assim, a narrativa é uma conclusão. Por causa de sua conclusão, ela produz um sentido, né? Então, enfim, essa questão é interessante porque ele está começando a falar dessa ideia da narrativa, e aí eu já mostro logo para vocês aqui uma referência interessante para pensar esse tema, que é esse livro aqui do Cioran, né? Os Silogismos da Amargura, tá? Porque ele está falando dos silogismos, né? O silogismo é isso, né? Você tem duas premissas, essas duas premissas são encadeadas e geram uma conclusão, né? Esse encadeamento é a chave para entender a crítica que o Byung-Chul Han está fazendo ao mundo contemporâneo, né? Porque, segundo ele, a gente está perdendo essa capacidade de encadear as coisas, né? A aceleração está ficando tão vertiginosa que a gente está perdendo, né? O homem contemporâneo está perdendo essa capacidade de encadear as informações, as ideias, né? E isso fica muito evidente, por exemplo, nas fake news, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Esse livro aqui do Cioran foi lançado em 1952, tá? Então, de certa forma, o Cioran era um nihilista, né? Era um leitor do Nietzsche, um cara que estava funcionando nessa lógica. Ele tem várias citações aqui interessantes que a gente pode usar para poder pensar o Byung-Chul Han em conexão com isso aqui, né? Ele diz, por exemplo, na 89, o infinito atual, paradoxo para a filosofia, é a realidade, a essência mesma da música. E por que eu estou citando esse trecho? Porque o Byung-Chul Han faz várias referências à música, ao ritmo, né? No meio do livro a gente vai voltar a isso aqui, porque essa ideia de infinito, né, que o Cioran está ponderando aqui como uma característica da música, e ele está pensando especificamente na música clássica, né, parece ser radicalmente diferente da ideia de eternidade, como pondera aqui o Byung-Chul Han. A gente vai também chegar lá para poder pensar, né, como que isso ajuda a entender essa aceleração vertiginosa do mundo de hoje, tá? E aí eu deixo aqui mais uma citação do Cioran, que é muito interessante também, porque o Cioran, e aí aqui nesse caso específico não tem a ver com o tempo, mas com o espaço, né? Ele fala na página 93 dos ciganos, tá? Olha só o que ele fala, ele diz: povo autenticamente eleito, os ciganos não são responsáveis por nenhum acontecimento, por nenhuma instituição. Triunfaram do mundo por sua vontade de não fundar nada nele. Quer dizer, essa coisa né, ele já estava ali exercitando, porque essa aceleração vertiginosa que a gente está vivendo hoje é de fato um substrato do niilismo, em certo sentido, né? Porque essa lógica aqui é isso, né? Os ciganos triunfaram, né? Não são responsáveis por nenhum acontecimento, por nenhuma instituição, e triunfaram do mundo por sua vontade de não fundar nada nele. Quer dizer, são eternos viajantes, eternos peregrinos, né? E de certa forma existe muito essa ideia em relação à globalização, né? E ao mesmo tempo muita crítica, porque muita gente que pensa, né, a globalização a partir dessa ideia de que tudo hoje é mobilidade, né, começa a perder de vista a importância de pensar as localidades e os problemas que de fato existem, né, em cada uma dessas localidades, mesmo para os peregrinos, né, ou para aquelas pessoas, porque o cigano mesmo, né, são muito poucas pessoas, né, do ponto de vista da terra, né, do ponto de vista de você, enfim, viajar. Ninguém fica viajando, né, 24 horas por dia. As pessoas param também, e mesmo as pessoas que viajam muito, né, são poucas aquelas que viajam muito e têm condição de viver só disso, né? A maioria das pessoas tem que trabalhar ou tem que
enfim, né, tem uma casa, que sustenta a casa, ou constitui ali um lar e estabelece a sua vizinhança, etc. Né? Mesmo aquelas que viajam, porque isso... Então essa coisa vai flutuando, né? E a cabeça de algumas pessoas que pensam a globalização como uma coisa, né, que é uma mobilidade absoluta, perdem de vista esse espaço, né? E o Byung-Chul Han fala muito disso aqui no livro, e eu também peguei algumas referências cruzadas para pensar isso aí, tá? Então, continuando, né? A gente falou do silogismo, né? E aí ele continua, tá? Vamos ver aqui que eu separei alguns temas, né? Tá aqui, ó, né? Ele fala, e aí, né, na página 13, ele diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? A aceleração destrói as suas estruturas próprias de sentido e tempo. O inquietante na experiência de tempo atual não é a aceleração como tal, mas sim a conclusão faltante, ou seja, a falta do ritmo e do compasso das coisas, né? Eu acho interessante porque quando ele diz, né, que há uma conclusão faltante e, portanto, uma falta de ritmo e de compasso, o que ele está querendo dizer, porque conclusão mesmo, né, é a morte. A morte é uma conclusão, pelo menos para aquele indivíduo, para aquela pessoa ali, né? Então, conclusão efetiva não há. O que você pode fazer e o que a gente deve fazer, né, do ponto de vista crítico, pensando nessa ideia dele de ritmo e de compasso, é contrapor a essa aceleração certos desvios, né, de velocidade. Você diminui a velocidade, exercita as tensões, né? E tudo mais. E aí, eu pensei aqui, por exemplo, nesse trabalho do José Miguel Wisnik, que está aqui, né? O Som e o Sentido, uma outra história das músicas, tá? Na qual, no qual ele fala sobre a história da música, que é uma metáfora que o Byung-Chul Han cita muito aqui, né? E o Wisnik vai chamar atenção para o fato de que o canto gregoriano, né, da Idade Média, ela era aquela música que não tinha desvio, né? Era uma coisa linear e sem silêncio. Essa é uma questão importante que ele pondera aqui também, né? Porque, inclusive, esse primeiro capítulo do livro se chama O Tempo do Silêncio, né? Que é fechar os olhos. Essa é a ideia do Byung-Chul Han. Fechar os olhos para poder contrapor, né, a partir de um outro tempo, a aceleração do mundo contemporâneo, né? Esse silêncio na Idade Média não existia, né? O canto gregoriano era sequencial e sistemático, né? Ele não era exatamente acelerado, mas ele já era, né? Ele era uma espécie de vertigem, mas uma vertigem lenta, né? Paradoxalmente, né? Enfim, e aí a gente tem ele fala do início da música clássica com o Bach, né, e depois passa por todos os nomes importantes, Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, e ele vai falando da música tonal, que é justamente, né, o acréscimo desse silêncio como um pedaço ali da música, né, e depois o silêncio se transforma no protagonista, né, que é a música atonal, Schoenberg, Stravinsky, etc. Então, quer dizer, o ritmo e o compasso ficam radicalmente, né, enfim, quebrados com esse protagonismo do silêncio, né? E aí o Byung-Chul Han chega aqui e diz pra gente, né, que a gente precisa fazer silêncio atualmente para poder justamente contrapor a aceleração, né? E essa aceleração, ela é uma aceleração vertiginosa de algo que é meio que da ordem do atonal, né? Só que é um atonal meio fraturado, né? Porque ele é um atonal sem mudanças, né? Sem modificações, sem cortes, né? Ele é o limite extremo do atonal, né? E, enfim, e aí como é que a gente contrapõe isso para criar ritmo e compasso? A gente reintroduz esse cromatismo diverso, que é o da música tonal, mas com o acréscimo do silêncio, né? Para poder gerar um ritmo diferente ali, não só para a vida da gente, mas para o pensamento também. Porque é isso que ele está falando, né? Essa crítica que ele faz, essa aceleração que ele está denunciando aqui,
né, como num trabalho crítico, ela se configura nas relações pessoais, se configura no ritmo de vida frenético que a gente vai vivendo, sem tempo para parar, né, para poder pensar em nada, se configura, né, nessa multidão de gente que compartilha fake news o tempo todo, sem nem pesquisar direito, né, porque sem fazer extensões. Já falei disso aqui, que um dos papéis da filosofia hoje é fazer extensão, né? Então, enfim, as fake news também são essa coisa frenética e sem extensão, sem nenhum tipo de costura, né, mínima que seja. E, enfim, é a coisa acelerada, né? Você fica ali 10 segundos vendo no máximo, estourando, e já explode o negócio, pá, e daqui a pouco você não pesquisa, não, né? São as bolhas, né, do WhatsApp, enfim, que são... O exercício é exatamente esse aqui dessa aceleração vertiginosa que o Byung-Chul Han está denunciando aqui, tá? Fora outras perspectivas que a gente também vai chegar aqui, tá? Na reflexão da gente, tá? Se não der para falar tudo no vídeo de hoje, eu faço mais um vídeo para falar desse livro, porque tem muita coisa bacana aqui, tá? Mas enfim, continuemos, tá? Ele então, e aí na página 15, tá? Ele vai falar sobre a questão do barulho, justamente, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, as imagens digitais de hoje em dia são sem silêncio e por isso sem música, sim, sem aroma, né? Quer dizer, ele está, diferentemente do Cioran, que pensa a música como um sinônimo do infinito, né? Que talvez seja uma espécie de positividade radical da emoção, né? Enfim, o Byung-Chul Han já pensa a coisa como, né, a imagem digital de hoje é sem silêncio e por isso sem música. Portanto, para ele, a música já não é aquilo que é para o Cioran, né? Música é sinônimo de ritmo, de compasso para o Byung-Chul Han. Tá? Ou seja, dessa composição complexa que carrega vários desses vetores, várias dessas densidades aí, né? E aí ele continua, também o aroma é uma forma de conclusão. As imagens inquietas não falam ou contam, mas sim fazem barulho, né? E barulho lê-se não exatamente, né, o grito, né, e tal, mas é justamente essa coisa de algo frenético, né, e que não tem corte, não tem nenhum tipo de curva, né? Ou não faz nenhum tipo de costura com outras velocidades, né? E aí ele continua, tá? Na página 16, aí tem uma coisa interessante que ele fala aqui na página 16, que ele fala o seguinte, ele diz aqui, ó, né? A rápida alternância entre imagens torna impossível o fechar os olhos, né? O fechar os olhos, pressupõe um demorar-se contemplativo. As imagens hoje são construídas de tal modo que não é mais possível fechar os olhos. Ocorre um contato imediato entre elas e o olho que não permite nenhuma distância contemplativa. Isso é interessante porque eu fiz um texto recentemente criticando, né, a posição do pensador do Rodin, né, que é aquela coisa assim, né, que é a imagem da contemplação clássica e tradicional, porque ela meio que isola o filósofo no imaginário popular, enfim, na massificação da ideia, isola o filósofo numa posição meio que apartada, né, da realidade, ou enfim, das coisas, né, das situações. E aí fica-se com essa ideia de que o filósofo é uma pessoa que fica isolada do mundo, trabalhando dentro de uma sala, de um escritório, sentado numa mesa escrevendo, e o mundo está continuando lá fora. Eu acho essa imagem pobre, né, porque ela ignora a importância da filosofia, a importância do pensamento, etc. Agora, o Byung-Chul Han, ele está trabalhando aqui essa ideia da contemplação justamente como um oposto a essa velocidade vertiginosa do mundo de hoje. E eu acho que uma coisa não apaga a outra, né? Quer dizer, você pode dizer que a contemplação, né, o demorar-se contemplativo, ele é uma espécie de antídoto contra esse veneno da aceleração violenta, porque quando você para, né, quando ele fala do demorar-se, ele está falando da extensão, né? E ao mesmo tempo você pode ponderar o fato de que
filósofo não é apenas quem contempla, né, parado, passivo, né? E a própria ideia de passividade ligada à contemplação, ela também é ingênua, né? Porque o pensar sobre alguma coisa, ele é dinâmico também, né? Mas enfim, essa questão que ele levanta aqui na página 16 é interessante porque permite pensar essa complexidade da ideia de contemplação, né? E que é um efeito do que a gente está vivendo hoje, né? Porque de fato as pessoas têm uma dificuldade violenta de se demorar, né, analisando alguma coisa, refletindo, pensando sobre alguma coisa, e isso é um problema, porque, enfim, esse terreno ele é radicalmente utilizado por essa gentalha da direita brasileira que espalha fake news todo dia, né, que passaram os últimos anos aí, né, deitando e rolando em cima disso porque descobriram esse nicho aí, né? As pessoas não pesquisam, então vamos cuspir aqui qualquer bosta, vamos xingar todo mundo é ladrão, todo mundo é pilantra, é de esquerda, é ladrão, é pilantra, e aí isso virou uma febre, né? Então é interessante esse livro aqui do Byung-Chul Han, ele ajuda a pensar e repensar essa questão também aqui nesse cenário específico do Brasil contemporâneo e de certa forma aí de todos os lugares em que essa extrema-direita está atuando, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui. E aí a gente passa para o capítulo 2, né, que é o tempo bom, tá? E aí ele vai, obviamente, começar a ponderar aqui, né, as alternativas, né? E continua falando do percurso narrativo e tal, né? E aí ele fala na 19 e 20 do virtual sem história e só aditivo. Isso é muito interessante também, que ele fala, né? Em oposição à memória, que aponta para uma estrutura narrativa, a memória virtual, que é a da internet, né? Enfim, é sem história, ou seja, sem conclusão, né? Ela é meramente aditiva, né? E aí, novamente, ele cita a palavra conclusão, né? Que eu acho que talvez a gente tenha que pensar a partir de outro registro, né? Porque não se trata de concluir, mas de estender e de criar costuras extensas, né? Porque a história, o fato é que a gente tem que manter ao mesmo tempo uma porosidade ali na história, né? Só que ele não está dizendo o contrário disso, né? Ele está denunciando que não existe nenhum tipo de história, né? É como se ele tivesse matado a história, né? E aí isso até lembra o livro do Francis Fukuyama, né? O Fim da História, que ele estava, enfim, de certa forma, denunciando algo parecido com isso, né? Agora, obviamente que isso não é um, vamos dizer assim, um assassinato em série da história que apaga tudo, né? Isso é um fenômeno de massa, é um fenômeno que a gente vai vendo aí na vida de todo mundo, em maior ou menor medida, né? Mas que afeta mais algumas pessoas do que outras, né? Porque nem todo mundo é ingênuo de cair nessa, de ficar, né, enfim, acreditando em qualquer coisa, né? Acreditando em fake news, acreditando na palavrinha do pastor, acreditando em qualquer, enfim, né, qualquer espertinho que vende ali a coisa como muito simples. Porque, inclusive, uma característica do que a gente está vivendo hoje é essa ode ao simplismo, né? Não, tudo tem que ser, isso aí tem que ser simples, tem que fazer o feijão com arroz, simplesinho, rápido, entendeu? Que é isso que funciona, né? Isso, na verdade, é uma espécie de disfarce, né, dessa aceleração vertiginosa e empobrecedora que ele está denunciando aqui. Porque isso gera o quê? Gera ignorância, porque o simplismo é isso, é você não entender que as coisas não são tão óbvias, né? Elas não são tão simples quanto parecem, né? Existem sempre, enfim, labirintos, né? Por isso que eu escrevo esse verso aqui, é para isso. O filósofo, ele é um desentupidor de labirintos, né? Quando você está na vertigem acelerada demais, é porque o labirinto está entupido, né? O que eu quero dizer com isso? É que as coisas, a realidade, a vida, ela tem sempre vários ângulos, várias perspectivas, né? Para entender alguma coisa, você não dá para entender uma coisa em um minuto, né? E aí, quer dizer, se você acha que entendeu alguma coisa em uma fake newsinha de 30 segundos, você está com um labirinto entupido, entendeu? Então tem que desentupir o labirinto para você entender que a coisa é mais complexa, né?
Enfim, pessoal, vamos ver o tempo aqui. Dá para falar mais um pouquinho e aí eu faço mais um vídeo para amanhã para completar o livro aqui, tá? Que vocês veem que tem muita coisa legal aqui, né? E aí ele continua, né? Na página 20, ele vai falando de outras coisas aqui. Na 21, ele fala da proliferação e da massificação, né? Então, a informação não é uma conclusão, por isso ela tende à proliferação e à massificação. Nisso ela se distingue tanto do saber como também do conhecimento da verdade. É intrínseca à verdade a negatividade da exclusividade, que faz dela a contrafigura da informação. Quer dizer, essa coisa de, né, acelerar, vai criando justamente esse fim da verdade que a gente está vivendo hoje, né? Ou essa crise da verdade, né? Porque a verdade, ela é, de certa forma, um repouso que você dá ali na extensão, né, vertiginosa das coisas, né? E isso está em crise também, por isso que muitos estão dizendo que a gente está vivendo uma pós-verdade, né? Enfim, isso também ele está discutindo aqui, está ponderando esse detalhe, né? O que mais? Vamos lá. Aí ele faz uma citação interessante aqui, na 21, 22, né? Que ele diz o seguinte, olha só, sobre o tempo, né? O tempo continua se lançando para frente, pois ele não chega em lugar nenhum à conclusão e ao encerramento, né? Isso é interessante, porque isso aqui, a gente vê isso no Manifesto Futurista, do Marinetti, lá no início das vanguardas, né? A vanguarda é um pouco isso. Essa palavra vanguarda deriva de uma expressão francesa, avant-garde, que é justamente aquela comissão de frente do exército que vai na frente, né, explodindo tudo ali para poder, né, abrir passagem para o que vem atrás. E é uma coisa meio de guerra, né, ao mesmo tempo, né, uma coisa de destruição. E já se falou muito essa coisa da ruína, né, como uma característica da modernidade, etc. Uma das características, né? E isso, de certa forma, é um pouco isso que ele está ponderando aqui, né? Essa coisa essa ruína da aceleração, né? Essa aceleração que arruína, né, a história, que arruína as conexões, arruína a costura extensa do raciocínio, né? Então, de certa forma, a gente está vivendo algo que pode ser, inclusive, ponderado criticamente para poder dizer para o futurismo do Marinetti, olha, não era bem isso aí não, entendeu? Isso talvez tenha sido importante naquele momento ali, né? Mas hoje a gente tem que pegar isso e reler a partir de outras conexões. Senão, a gente fica um viciado em futuro, né? E o viciado em futuro é isso aí, ó. Daqui a pouco aparece um fascista, né? Sabe por que aparece o fascista? Porque uma sociedade viciada em futuro esquece do passado. Quando você esquece do passado, daqui a pouco ele volta aí, ó, nesses zumbis, nessas assombrações Bolsonaro, enfim, né? E a gente tem que ficar 4 anos aturando, né, uma bosta dessa, por quê? Porque as pessoas esquecem, né? Não estão acessando o passado também. Então o tempo, ele tem esse tempo bom, né? A gente vai refletir isso também, eu vou chegar a isso no próximo vídeo, né? Que não vai dar tempo de falar hoje, mas o tempo bom, ele não pode ser o futuro eterno, nem o passado eterno, que é o dos conservadores, né? Ele tem que ser alguma coisa no entremeio disso aí, né? Então, pessoal, vamos parar aqui, né, na página 22, paramos aqui na página 22 e eu vou continuar essas reflexões aqui do Byung-Chul Han no vídeo de amanhã, beleza? Vou fazer um vídeo para amanhã, completando aqui, continuando, vamos ver se dá para terminar, né? Se não der, a gente faz mais um, não tem problema, tá? E aí eu passo aqui uma lista de livros para vocês também, junto com esses que eu já coloquei hoje, beleza? Então é isso, a gente se vê no vídeo de amanhã, tamo junto aqui, ó, só para mostrar de novo para vocês, tá? A capa do livro aqui do Byung-Chul Han, certo? Favor fechar os olhos que a gente vai falar mais dele amanhã, beleza? Grande abraço, tamo junto, fui.